Olá! Bem-vinda ou bem-vindo ao canal Lendo com Intenção, esse canal de audiolivros. E hoje a gente vai continuar lendo o livro No Invisível, do Leon Denis. A gente parou no último vídeo na metade do capítulo 19, que é o capítulo que tem por título Transe e Incorporações. Então hoje a gente vai continuar da metade do capítulo 19, né? A gente vai fazer a parte 2 hoje. E antes de mais nada, se você ainda não se inscreveu no canal, fica à vontade para se inscrever. Eu acredito que isso acaba facilitando também no recebimento dos próximos capítulos, né? E se você está curtindo essa leitura, esse livro, deixa o seu gostei também, que isso ajuda a mostrar para outras pessoas os nossos vídeos, tá bem? Então vamos lá. A história do novo espiritualismo nos fornece numerosos exemplos de médiuns que possuem, no estado de transe, faculdades extraordinárias e se exprimem com arrebatadora eloquência. Cora Tappan percorreu os Estados Unidos e a Inglaterra, fazendo ouvir em cada cidade maravilhosos discursos em verso e em prosa. Respondia, além disso, a perguntas de todos os gêneros, dando prova de surpreendente erudição. Afirmava que suas respostas não provinham dela mesma, e disso não tirava motivo de vaidade. Suas prédicas, dizia, emanavam de um grupo de guias sempre prontos a falar por sua boca, toda vez que seus serviços eram reclamados. T.G. Foster não causava menos impressão. Eis o que dele dizia um literato de Louisiana, que depois de haver perdido 3 filhos e a esposa idolatrada, à força de desespero, chegara a trazer consigo o vidro fatal que deveria pôr termo às suas misérias e adormecer suas dores para sempre. Fui ouvir T.G. Foster. Entrei disposto a rir e divertir-me. Fiquei para escutar e maravilhar-me. Saí comovido e abalado, e lá voltei ainda. Esse homem falava de tudo com uma eloquência de que nunca até então pudera ter ideia. Tenho ouvido oradores célebres, li Cícero, Catan, Pitt e outros. Jamais vi coisa que se aproximasse da eloquência irrefutável desse homem adormecido. Os oradores de cátedra e de tribuna são obrigados a preencher com palavras o intervalo entre 2 ideias. Com ele não se há disso. As ideias, os fatos, as datas se sucediam sem interrupção nem esforço, e sem a menor hesitação. A história de todos os povos lhe era conhecida. Todas as ciências lhe eram familiares, como se lhe houvesse consagrado todo o prazo de uma vida ao estudo de cada uma delas. E sua linguagem, ao mesmo tempo simples e elevada, sempre se conservava à altura de sua ciência. Procurei ser-lhe apresentado, quando voltou a seu estado normal, e nele encontrei um homem eminente, mas não, e bem longe disso, o homem universal de seus discursos. Ele concedeu-me uma sessão de transe, e por seu intermédio conversei com o professor Drayton, seu espírito guia. Fiquei convencido. Sou agora outro homem. Sou feliz, bem feliz. O seguinte caso ocorreu na França, e a pessoa do manifestante se revelou de modo irrefugável. Citamos textualmente o relatório, cujo original se acha em nosso poder. A 13 de janeiro de 1899, 12 pessoas se haviam reunido em casa do Sr. David, à Praça Corps Saints, número 9, em Avignon, para a sessão hebdomadária de espiritismo. Após um instante de recolhimento, vimos a médium, a Sra. Gallas, em estado de transe, voltar-se para o lado do Sr. Abade Grimoald e lhe falar na língua dos sinais empregados por certos surdos mudos. Sua volubilidade mímica era tal que foi preciso pedir ao espírito que se comunicasse mais devagar, o que imediatamente fez. Por precaução, cuja importância vai ser apreciada, o Sr. Abade Grimoald limitava-se a enunciar as palavras, à medida que eram transmitidas pela médium. Como cada letra insulada nada significa,
Era impossível, mesmo que o tivéssemos querido, interpretar o pensamento do espírito, e só no fim da comunicação foi que ficamos conhecendo o seu conteúdo, após a leitura dela por um dos membros do grupo encarregado de registrar os caracteres. Ao demais, a médium empregou um duplo método, o que consiste em enunciar todas as letras de uma só palavra para indicar-lhes a ortografia, única forma perceptível à vista, e o que enuncia a articulação sem se preocupar com a forma gráfica, método inventado pelo Sr. Fourcade e que só é usado no Instituto dos Surdos Mudos de Avignon. Estes pormenores são fornecidos pelo abade Grimoald, diretor e fundador do estabelecimento. A comunicação relativa à obra de excelsa filantropia a que se dedicou o Sr. abade Grimoald estava assinada: Irmão Fourcade, falecido em Caen. Nenhum dos assistentes, com exceção do venerável sacerdote, conheceu, nem podia conhecer, quer o autor dessa comunicação, posto que ele tivesse passado há 30 anos algum tempo em Avignon, que era o seu método. Subscreveram o relatório os membros do grupo que assistiam à sessão: Turcier, diretor aposentado do Banco de França; Roussel, mestre de música do 58º; Domenac, tenente do 58º; David, negociante; Bremond, Canwell; senhoras Turcier, Roussel, David, Bremond. Junto ao relatório vinha o seguinte atestado: eu, abaixo assinado, Grimoald, padre, diretor fundador do Instituto dos Enfermos dos Órgãos Vocais, Surdos Mudos, Gagos e Crianças Anormais de Avignon, certifico a absoluta exatidão de tudo o que acima é referido. Devo dizer, em testemunho da verdade, que estava longe de esperar semelhante manifestação, da qual compreendo toda a importância, no ponto de vista da realidade do espiritismo, de que sou fervoroso adepto. Não tenho a menor dúvida em a declarar publicamente. Avignon, 17 de abril de 1899. De 1893 a 1901, tínhamos, no grupo de estudos psíquicos de Tours, 3 senhoras, médiums de transe, todas pertencentes à burguesia, e cujo concurso era absolutamente desinteressado. Relatórios estenográficos que formam diversos volumes permitem comparar os discursos pronunciados, as comunicações obtidas com o auxílio de suas faculdades e comprovar, a muitos anos de distância, uma perfeita identidade de caráter e de opiniões em relação a cada um dos espíritos que se comunicavam. Logo que se produz a obscuridade, os médiums sentem a influência magnética dos invisíveis. No primeiro grau do transe, estando ainda acordados, eles veem um grupo completo de espíritos formar-se atrás dos experimentadores e descrevem as aparições. Ouvem e transmitem as indicações, os pedidos desses espíritos e, por sua linguagem, por certas particularidades da fisionomia ou da atitude, os assistentes facilmente reconhecem parentes, amigos falecidos. Dentro em pouco, se acentua o transe. O médium adormece, a incorporação se verifica. Em nosso grupo, o poder fluídico dos espíritos guias era suficiente para anular por completo a personalidade do sensitivo e evitar qualquer intervenção da subconsciência. Quando muito, pôde observar-se algumas vezes num dos sensitivos, a senhora D, uma interferência de personalidades, quando o transe não era profundo. Quase sempre as incorporações se sucedem. Desde que a possessão é completa, faz-se a luz, e depois, quando o espírito se retira, se torna a diminuí-la para facilitar a ação fluídica dos invisíveis e o ingresso de um novo manifestante. Cada médium serve habitualmente de órgão a 3 espíritos diferentes numa mesma sessão. Enquanto a incorporação se produz num dos médiuns, os outros descansam. Algumas vezes, as incorporações são simultâneas. Diálogos, discussões se travam, então, entre diversos espíritos e o presidente do grupo. Essas conversações entre 4 pessoas, 3 das quais pertencem ao mundo dos espíritos, são das que mais vivamente impressionam.
Em geral, são os espíritos guias que primeiro se manifestam, dando conselhos, instruções, repassadas de lógica e de grandeza, sobre os problemas da vida e do destino. Sucedem-se depois conversas com espíritos menos elevados, alguns dos quais viveram entre nós e participaram dos nossos trabalhos. Cenas patéticas se produzem. É um pai, uma mãe, que vem exortar seus filhos presentes à reunião. São amigos de além-túmulo, que nos despertam recordações de infância, relembram serviços prestados, faltas cometidas. Descrevem suas condições de vida no espaço, falam das alegrias e dos sofrimentos morais, experimentados depois da morte, consequências inevitáveis de sua conduta na Terra. Como lições vivas de coisas palpitantes de colorido e movimento, essas expansões, essas confissões nos deixavam profundamente comovidos. Muitas vezes se travaram discussões um tanto veementes entre espíritos. 2 políticos célebres, adversários declarados na Terra, continuavam a hostilizar-se pela boca dos nossos médiuns, com arroubos oratórios. Uma dialética cerrada, argumentos de tribuna e de pretório, um conjunto de ditos característicos e acerados que constituíam outras tantas provas de identidade. Um duelo de vontade entre um de nossos guias e um espírito obsessor, ambos incorporados, atingia culminâncias verdadeiramente épicas. Essas cenas, de uma intensidade de vida e de expressão como se não pode ver em teatro algum, deixaram em nossa memória indeléveis recordações. 2 espíritos assumem mais particularmente a direção do grupo e se manifestam em todas as sessões. O Espírito Azul e Jerônimo. O Espírito Azul, assim denominado porque os médiuns o veem sempre envolto num véu azul. O Espírito Azul é uma entidade feminina, de ordem assaz elevada. Quando anima o organismo da médium, pessoa tímida e de modesta instrução, as linhas do semblante adquirem uma expressão seráfica, a voz se torna extremamente doce e melodiosa, a linguagem reveste forma poética e irrepreensível. A cada um dos assistentes, por sua vez, dirige ela advertências, conselhos relativos à sua conduta privada, os quais atestam, mesmo ao primeiro encontro, perfeito conhecimento do caráter e da vida íntima daqueles a quem são dirigidos. Acontece frequentemente que pessoas vindas pela primeira vez a nossas reuniões e desconhecidas da médium recebiam conselhos, palavras de animação ou de censura, apropriadas a seu estado moral e a seus mais secretos pensamentos. Essas advertências, obscuras para os outros ouvintes, eram sempre claras e positivas para os interessados. E não era um dos menores atrativos de tais manifestações essa arte que empregava o Espírito Azul em falar, diante de todos, as coisas íntimas e ocultas, de modo a evitar qualquer indiscrição, tornando-se perfeitamente claro para a pessoa alvejada. A solicitude e a proteção do Espírito Azul se estendiam a todos os membros do grupo e se patentearam muitas vezes no domínio dos fatos. Vários entre nós, premidos por sérias dificuldades, conseguimos vencê-las graças à ação providencial desse espírito que, nos casos mais melindrosos e no momento oportuno, sabia fazer surgir um socorro, provocar uma intervenção inesperada. Suas instruções se referem geralmente à família e à educação das crianças. La Tribune Psyché, de março de 1900, reproduziu uma dessas comunicações, que resume em termos elevados o método do nosso guia. O Espírito Azul vê, numa profunda reforma da educação da infância e da mocidade, o verdadeiro remédio aos males do presente e aos perigos que ameaçam a sociedade moderna. Jerônimo se comunica pela mesma médium, mas o contraste entre os 2 espíritos é flagrante. Jerônimo, que foi um apóstolo e um mártir, conservou-se orador e combatente. Sua palavra é vibrante, seu gesto amplo e dominador. Exprime-se por períodos incisivos, em termos escolhidos. Sua energia é tal que esgota rapidamente o sensitivo, de sorte que nem sempre pode terminar os seus discursos por falta de força fluídica.
Ele dirige mais especialmente os estudos filosóficos do grupo. Numerosas existências passadas no silêncio dos claustros e entre a poeira das bibliotecas lhe permitiram acumular tesouros de conhecimentos e imprimiram-lhe maior vigor ao pensamento. Os séculos o viram imerso na investigação, no estudo, na meditação. As percepções mais nítidas e as impressões de vida do espaço vieram completar sua ciência, já de si tão extensa. Por isso, que amplitude em suas apreciações, que habilidade em dissipar as contradições e resumir as linhas sóbrias e claras as mais transcendentes leis da vida e no universo. E tudo isso pela boca de uma pobre senhora, de gestos tímidos e instrução elementar. Deveremos examinar, a propósito desses fenômenos, a objeção habitual que lhes é feita, isso é, de serem produtos da subconsciência do médium, das personalidades secundárias criadas por uma divisão temporária de consciência normal, como pretendem os senhores Pierre Janet e Flournoy. Essa teoria não poderia resistir a um exame atento dos fatos. É precisamente nos fenômenos de incorporação que mais positiva se revela a identidade dos espíritos, quando o transe é profundo e completa a posse daqueles sobre o sensitivo. Por suas atitudes, seus gestos, suas alocuções, o espírito se mostra tal qual era aqui na Terra. Os que o conheceram durante sua existência humana o reconhecem em locuções familiares, em mil detalhes psicológicos que escapam à análise. O mesmo acontece com as individualidades que viveram em épocas remotas. Em nosso grupo, os espíritos guias se comunicavam pelo órgão do médium mais modesto. Uma outra senhora, de maneiras elegantes, era preferida para a incorporação por espíritos de ordem inferior. Ouvia-se uma vendedora de legumes falar, por sua boca, o calão de um país em que essa senhora jamais estivera. Uma velhota leviana discorria numa verbiagem ociosa, ou punha-se a contar-nos anedotas engraçadas. Depois disso, era um sacristão de voz arrastada que se apresentava, ou ainda um antigo procurador que, pelo órgão da própria médium, dizia ao marido dela, em tom veemente, duras verdades. O caráter de cada um desses espíritos, e de outros muitos, se manteve e afirmou em sua originalidade, sem a mínima alteração, através de um período de 7 anos. Disso dão testemunho as nossas atas. Ao mesmo tempo, nos foi dado acompanhar os progressos graduais de um deles. Sofia, a vendedora de legumes, que, graças à sua boa vontade e à proteção de nossos guias, conseguiu emendar-se e instruir-se, até que para ela soou a hora da reencarnação. Sua volta à vida terrestre foi antecipadamente anunciada, e nós pudemos observar-lhe as fases dolorosas. Consumado esse ato, Sofia nunca mais reapareceu em nossas sessões. Se aí estão personalidades secundárias do médium, como explicar que sejam em tão grande número e revistam aspectos e nomes tão diferentes? Em nosso grupo, contavam-se por dezenas os espíritos que se comunicavam. Em cada sessão, tínhamos de 6 a 8, dos quais 2 ou 3 para cada médium. À medida que cada um deles se apresentava, mudava a fisionomia do sensitivo. A expressão das feições se modificava. Pela inflexão da voz, pela linguagem e atitude, a personalidade invisível se revelava antes de ter dado o nome. Esses espíritos não se manifestavam todos seguidamente. Alguns só reapareciam depois de longas ausências, mas sempre com a mesma originalidade de caráter, com a mesma intensa realidade de vida e de ação. Como explicar pela subconsciência ou dupla personalidade essa variedade de personagens que, do sacristão ao espírito azul, representam todos os tipos da gradação hierárquica no mundo invisível, desde o bruto até o anjo?
todas as formas de aviltamento, da mediocridade ou da elevação. De um lado, poder, bondade, saber, penetração das coisas. De outro, fraqueza, ignorância, grosseria, miséria moral. Esses espíritos observam, uns para com os outros, a atitude que convém à sua posição. Todos, por exemplo, mostram pronunciada deferência aos espíritos guias. Deles não falam senão com respeito, e é sempre num tom comovido e suplicante que Sofia se recomenda à proteção da Dama Azul. Não se trata de personagens ilusórias, de vagos fantasmas subconscientes. Esses espíritos vivem e agem como homens. Suas opiniões, suas percepções são diferentes. As divergências são, às vezes, categóricas. Discussões veementes e apaixonadas se travam entre eles. Surgem incidentes dramáticos, e a isso se vem intercalar 1000 provas de identidade que dissipam as dúvidas mais tenazes e obrigam à convicção. Se a personalidade secundária pode engendrar semelhantes contrastes, animar tão variadas criações, força é reconhecer que ela ultrapassa em talento, em gênio, as mais prodigiosas concepções do pensamento normal. Produz obras-primas à vontade sem esforço. É a mais portentosa das explicações que se possa dar do fenômeno. Orça pelo sobrenatural. E é preciso que os nossos contraditores se sintam verdadeiramente em extremos apuros para lançar mão de teoria tão contrária às exigências de uma crítica sensata e de uma rigorosa ciência. O recorrer a uma hipótese tão fantástica quão inverossímil. O passo que a teoria espírita explica os fatos mediante leis naturais, simples e claras. Estudemos mais de perto essa teoria da subconsciência, de que incidentemente acabamos de falar, e com a qual acreditam certos psicólogos poder explicar os fenômenos do transe e da incorporação. Os senhores Pierre Janet, A. Binet, Taine, Ribot e Flournoy acreditam que uma cisão se produz na consciência dos sensitivos adormecidos e daí resulta uma segunda personalidade desconhecida da pessoa normal, e com a qual se relacionam todos os fenômenos. Deram-lhe eles os mais diversos nomes: inconsciente, subconsciência, consciência subliminal, personalidade secundária, etc. Essa hipótese serviria para explicar a maior parte das anormalidades observadas em histéricas, nos atos de sugestão, assim como os diferentes aspectos do sonambulismo e todas as variações da personalidade. A unidade do eu consciente não passaria de uma ilusão. Este seria suscetível de desagregação em certos casos patológicos e personalidades distintas, inconscientes ou dotadas de subconsciência, ignorando-se reciprocamente. Poderiam surgir no estado de sono e manifestar-se à revelia uma da outra. Assim se explicariam os fatos espíritas. Os médiums seriam apenas histéricos, neuróticos, particularmente predispostos por seu estado fisiológico a tais cisões de personalidade. Aqui tem uma nota de rodapé bem grande que eu vou ler para vocês. Os trabalhos dos modernos fisiologistas, Dr. Louis Ferrier, Broca, etc., demonstraram que cada ordem de sensações, visão, audição, cheiro, etc., se localiza numa parte especial do cérebro. Ora, é o caso de se perguntar como podem essas diversas sensações ir em busca umas das outras, reunir-se, acumular-se, para espontaneamente continuar e fazer brotar, sem a menor incubação, uma segunda personalidade que tem seus gostos próprios, suas fantasias, sem caráter e que, apenas emersa, chega a se utilizar em estudo, sem aprendizado, desse complicado organismo que é o cérebro e todo o corpo físico, a fazer uso da palavra e da mão na escrita, com inteiro desembaraço. Aí está, como disseram
G. Delanne, Recherches sur la médiumnité, páginas 16 e 62, e Aksakov, Animismo e Espiritismo. Nem mais nem menos que verdadeiro sobrenaturalismo. E são psicólogos materialistas que nos oferecem esse quase milagre como uma explicação. Bom, aí, em relação a essa nota de rodapé, eu acho que vale a gente lembrar de novo o contexto desse livro, que é do começo do século XX. Né? Ele foi publicado, se eu não me engano, em 1911. Então, esse era o estado da ciência da neurologia naquela época, né? Eu acho que talvez nem existisse esse termo neurologia, porque eu não sei exatamente quando que os neurônios foram descobertos, ou se nessa época já se sabia, mas enfim. Então, só relembrando esse contexto, né? Muitas dessas dúvidas que ele coloca aqui provavelmente já foram respondidas, né? Inclusive, até ele tá falando aqui, né, que cheiro, audição, visão, essas coisas acionam áreas separadas do cérebro, né? E aqui ele tá meio que questionando como assim, né? Que isso não faria sentido. Mas, enfim, hoje a gente já conhece os neurônios que fazem essa ligação entre as áreas, né, do cérebro. Mas eu também não sou muito conhecedora de neurologia, então eu não sei também como isso se daria aqui nesse contexto, né? Enfim, só relembrando que a gente está falando de início do século XX, 1911, e que a ciência que ele está discutindo aqui já evoluiu muito, mas eu não conheço muito sobre isso também para poder aprofundar. Mas voltando então, né? Observemos, antes de tudo, com o Dr. Jelley, que a histeria e a neurose nada explicam. Aqui também tem mais uma nota de rodapé, que diz: o Dr. Jelley, em sua obra Lettre Subconsciente, Félix Alcan, editor, assim se exprime. A histeria e a nevropatia apresentam sintomas inconstantes, que variam sem causa ou sob a influência de múltiplas causas. Anestesia, hiperestesia, contratura, que se sucedem e escapam a toda previsão de tempo e extensão. No ponto de vista explicativo, ignora-se completamente o que são. Enfim, não entendi muito bem. Se alguém entendeu e quiser compartilhar nos comentários aqui comigo e com outras pessoas que porventura possam vir a ouvir, eu acho que seria bem legal. Voltando. Por outro lado, os médiums não são histéricos. O Dr. Hodgson e Myers atestam que as senhoras Piper e Thompson gozam perfeita saúde. O professor Furnoy, que é médico, diz a mesma coisa de Helena Smith. Nenhum sinal de histeria se manifesta nessas três célebres médiums. A menor indisposição nelas, ao contrário, os fenômenos diminuem de intensidade, cessam ao se produzir. A mesma declaração posso eu fazer em relação aos sensitivos de transe que por muito tempo fizeram parte do nosso grupo. Sobre esse ponto, as comparações que os nossos adversários procuram estabelecer são errôneas. E sua argumentação é completamente falha. As personalidades fictícias que eles provocam, por meio de sugestões pós-hipnóticas nas histéricas, têm apenas uma vaga semelhança com as manifestações de personalidade no transe. Em relação a estas, não passam de imperfeitas cópias, de esmaecidas e longínquas imitações. No transe, a entidade psíquica, a alma, se revela por distinta atividade do funcionamento orgânico,
por particular acuidade das faculdades. Quando é completa a exteriorização, o espírito do médium pode agir sobre o corpo adormecido com mais eficácia que no estado de vigília, e do mesmo modo que o espírito estranho. O cérebro não é, então, como no estado normal, um instrumento movido diretamente pela alma, mas um receptor que ela aciona de fora. É o que resulta de numerosas observações. O Sr. Cromwell Varley, engenheiro-chefe dos telégrafos da Grã-Bretanha, em seu depoimento perante a comissão de inquérito da Sociedade Dialética a respeito de sua esposa, que é médium de transe, refere o seguinte fato. A Sra. Varley, adormecida, me diz: agora não são os espíritos que vos falam, sou eu mesma, e sirvo-me de meu corpo do mesmo modo que o fazem os espíritos quando falam por minha boca. Myers, em seu relatório ao Congresso de Psicologia, 1900, faz a seguinte declaração a propósito dos transes da Sra. Thompson. Os ditados são, em sua maioria, transmitidos mediante o organismo do médium, por espíritos que, nesse momento, o influenciam ou se apossam desse organismo. Alguns são diretamente colhidos no mundo invisível por seu próprio espírito e por ele transmitidos. Uma coisa evidente para o psicólogo refletido é que muito pouco nos conhecemos ainda. Há em nós profundezas cheias de mistério, que às vezes se entreabrem e cuja visão nos perturba. Um mundo inteiro aí reside, mundo de intuições, de aspirações, de sensações, cuja origem nos é desconhecida e que parece provirem de um passado distante, mescla de aquisições pessoais, de hereditariedade psíquica e atavismos étnicos, vestígios das existências percorridas na sucessão dos tempos. Tudo isso está gravado nos refolhos abscôndidos do eu. A consciência no estado normal é acanhada. No de desprendimento é vasta e profunda. Não há, porém, duas consciências, do mesmo modo que não há em nós duas entidades. É sempre o mesmo ser, a mesma personalidade vista sob dois aspectos diferentes. A permanência e unidade do eu consciente são demonstradas por um fato bem conhecido. Enquanto o nosso corpo físico incessantemente se renova, a consciência e a memória persistem em nós, através das flutuações da matéria. É verdade que a consciência normal não conserva todas as impressões recolhidas pelos sentidos. Muitas sensações e conhecimentos ficam na aparência esquecidos, mas são realmente arquivados na consciência profunda. Podem ressurgir por um esforço intelectual sob o influxo de uma emoção, ou ainda no sono e, em geral, em todos os estados que provocam o despertar das faculdades adormecidas. No estado de exteriorização total, esse despertar é completo. O espírito readquire, com a plenitude de suas faculdades latentes, de seus conhecimentos e recordações, uma liberdade e uma energia de ação amplificadas. Atinge o seu máximo de vibrações e pode reconstituir seu passado. Há, portanto, duas ordens de fatos no transe, e é preciso distingui-los com cuidado. Primeiramente, a intervenção dos desencarnados e depois os outros casos em que o médium, sob o influxo magnético de seu guia espiritual, se reconstitui numa de suas anteriores existências. No caso de Helena Smith, que o Sr. Flournoy, professor de psicologia da Universidade de Genebra, estudou durante 4 anos, a médium em transe reproduz as cenas de uma de suas existências passada na Índia no século XII. Nesse estado, serve-se frequentemente de termos sânscriticos, língua que ela ignora no estado normal. Fornece a respeito de personagens históricas na Índia, indicações positivas, impossíveis de achar em obra alguma usual, e cuja confirmação, depois de muitas pesquisas, o professor descobre numa obra de Maries
historiador pouco conhecido e inteiramente fora do alcance da sensitiva. Esta, nas fases do transe, assume atitude que enleva e impressiona. Eis o que a respeito diz o Sr. Flournoy. Há em todo o seu ser uma expressão da fisionomia, nos movimentos, no timbre da voz, quando fala ou canta em hindu, uma graça indolente, um abandono, uma doçura melancólica, alguma coisa de encantador e lânguido que corresponde maravilhosamente ao caráter do Oriente. Toda a mímica de Helena, tão diferente, e esse falar exótico, tem tal cunho de originalidade, próprio, natural, que se chega a perguntar com estupefação de onde venha essa filha das ribeiras do Lêmen, sem educação artística nem conhecimentos especiais do Oriente, uma perfeição de desempenho que a melhor atriz não alcançaria senão às custas de demorados estudos e de longa permanência nas margens do Ganges. No que se refere à escrita e à linguagem hindus, o Sr. Flournoy acrescenta que, em suas pesquisas para as experiências, todas as pistas que pôde descobrir eram falsas, e pede ao leitor que o dispense de pormenorizar seus insucessos. Todas essas experiências, porém, diz ele, o induziram a divertir-se. Depois do que conclui, rejeitando a teoria dos espíritos, para ver nos fenômenos espíritas unicamente uma criação, um manejo da consciência subliminal. Observamos que as conclusões do Sr. Flournoy estão em contradição com os fatos observados. No transe, a senhorita Smith vê muitas vezes seu guia, Leopoldo, a seu lado e ouve-lhe a voz. Ele tem vontade própria e procede como entende, muitas vezes estabelecendo luta entre eles. A senhorita Smith discute, resiste ao querer ele tomar posse do seu organismo. E quando, apesar de seus esforços, esta se torna completa, toda a sua pessoa se transforma, muda-se a voz, é a de um homem, lenta e grave, de pronúncia italiana. O aspecto se lhe torna majestoso. Quando Leopoldo se apodera da mão de Helena para fazer escrever, a escrita é inteiramente diversa, e a ortografia é a do século XVIII, época em que ele viveu na Terra. Mais ainda, ele intervém constantemente em sua vida de modo sensível e quase físico, não deixando margem à menor dúvida. Querem um exemplo? Numa sessão, o espírito Leopoldo levanta a médium com a almofada em que repousa, sem o concurso de nenhum dos assistentes. Eis aí um fenômeno de levitação perfeitamente caracterizado, e que não seria lícito atribuir ao subliminal, pois que exige a intervenção de uma força e de agente exterior. Certamente nem tudo é de fácil explicação nos fenômenos de que a senhorita Smith é o foco. Em seu caso, cumpre reconhecê-lo, são abundantes as dificuldades, e fatores diversos parecem intervir. Nota-se um entrelaçamento de fatos espíritas e de fatos de animismo, de produtos da subconsciência intercalados com intervenções de inteligências exteriores e superhumanas, que complicam singularmente o problema. Desse conjunto, um tanto confusos se destacam, todavia, provas de identidade, claras, nítidas, positivas, como, por exemplo, a manifestação de João, o cavouqueiro, cuja personalidade se revela com particularidades convincentes, a do cura Bernier e a do síndico Chalmontet, falecidos há cerca de meio século, e cuja escrita e assinatura a médium reproduz automaticamente, e são reconhecidas após averiguações exatamente iguais às que figuram em grande número de termos de nascimentos, casamentos e óbitos que formam os arquivos da comuna de Chessenas, onde a senhorita Smith nunca esteve.
Somos levados a crer que nessa médium a força psíquica é muitas vezes insuficiente. As fases do transe extremamente desiguais e frequente o despertar da própria personalidade. Daí, contudo, não se segue que os fatos observados se possam explicar, como pretendia o Sr. Flournoy, pelo mecanismo das faculdades da memória associada ao poder de imaginação da subconsciência. Além disso, o professor, em sua disposição de divertir-se, terá mais de uma vez atraído espíritos galhofeiros a essas sessões, em que, diz ele, ria-se bastante. Os mistificadores são para recear em casos tais. E é aí que se compreende a utilidade das regras que indicamos. Unidade e elevação de pensamento dos assistentes como meio de facilitar a ação dos agentes exteriores. Rir, brincar, interromper a todo instante, interrogar fora de propósito, tudo isso constitui péssimas condições para experiências sérias. Não é caso insulado de Helene Smith. Um médium do nosso grupo reproduziu diversas vezes, em transe, sob a influência do espírito guia, cenas de sua vida anterior. O magnetizador, amparado pela ação oculta dos espíritos protetores, pôde também provocar esses fenômenos em certos sensitivos. Fernandes Colavida, presidente do Grupo de Estudos Psíquicos de Barcelona, obteve resultados que acreditamos dever assinalar. Eis o que a tal respeito consta no relatório dos delegados espanhóis do Congresso Espírita de 1900. Magnetizado médium, no mais alto grau, F. Colavida lhe ordenou que dissesse o que havia feito na véspera, na antevéspera, na semana, um mês, um ano antes, e o fez sucessivamente recuar até a infância, que explicou com todas as suas particularidades. Impelido sempre pela mesma vontade, o médium referiu sua vida no espaço, sua morte na última encarnação, e, continuamente estimulado, chegou até 4 encarnações, a mais antiga das quais era uma existência inteiramente selvagem. A cada existência, as feições do médium mudavam de expressão. Para ser restituído a seu estado habitual, foi gradualmente reconduzido até sua presente encarnação, e despertado em seguida. No intuito de verificação, o experimentador fez magnetizar o sensitivo por uma outra pessoa e sugerir-lhe que suas anteriores narrativas eram falsas. Apesar dessa sugestão, o médium reproduziu a série de 4 existências, como antes o fizera. Esteve Marata, presidente da União Espírita de Catalunha, declara ter obtido análogos resultados pelos mesmos processos com sua esposa, em estado de transe. Essas experiências poderiam ser multiplicadas e obteríamos assim numerosos elementos de certeza sobre o fato das existências anteriores da alma. Elas, todavia, exigem grande prudência. O experimentador deve escolher sensitivos que sejam dotados de muita sensibilidade e bem desenvolvidos. Deve ser assistido por um espírito bastante poderoso para afastar todas as influências estranhas, todas as causas de perturbação e preservar o médium de possíveis acidentes. Recapitulemos. A teoria da subconsciência é verdadeira no sentido de que nossa consciência plena é mais extensa que nossa consciência normal. Dela emerge nos estados sonambúlicos, domina e a ultrapassa, sem dela jamais se separar. A teoria da subconsciência é falsa se pretender se considerar esta como segunda consciência, autônoma, como dupla personalidade. Não há em nós 2 seres que coexistam, ignorando-se. A personalidade, a consciência, é una. O que simplesmente acontece é que ela se apresenta sob 2 aspectos diferentes. Ora, durante a vida material, nos restritos limites do corpo físico, com uma memória e faculdades circunscritas. Ora, durante a vida psíquica,
na plenitude de suas aquisições intelectuais e de suas recordações. Nesse caso, abrange todas as faces de seu passado e as pode fazer reviver. Todas as teorias dos senhores Pierre Janet, Binet, Taine, Ribot e etc. assentam sobre aparências vãs. O eu não se fraciona. As faculdades extraordinárias, reveladas no transe, convergem, ao contrário, no sentido de uma unidade tanto mais grandiosa quanto mais completa é a exteriorização. Infelizmente, a situação nem sempre é clara, nem o desprendimento suficiente. Às vezes, se produzem umas espécies de intercalação, de fluxo e refluxo vibratório entre as causas atuantes, que tornam obscuro e confuso o fenômeno. É principalmente o caso quando se manifestam diversas personalidades invisíveis, e nenhuma delas tem a força nem a vontade necessárias para afastar os motivos de erro. As causas em ação podem confundir-se nos estados sonambúlicos parciais e incompletos. Há, porém, um estado superior em que o espírito se apresente em todo o seu poder vital, em sua penetração íntima nas coisas. Pode-se então assistir a fenômenos realmente grandiosos. Para os obter, contudo, é preciso proceder de modo mais sério do que o fazem os psicólogos hilares e brincalhões. São dessa ordem as manifestações de George Pelham, Robert Hyslop, e principalmente as de Imperador, de Jerônimo e do Espírito Azul. Nelas, os sinais característicos, as provas de identidade são abundantes. Nenhuma dúvida poderia existir. O mesmo acontece nos casos em que numerosas personalidades, apresentando grande variedade de caracteres e opiniões, se sucedem com precisão e regularidade no corpo de um médium e fazem ouvir pela mesma boca, ora a linguagem mais trivial, ora a linguagem seleta e elevada, exprimindo nobres e delicados sentimentos, apreciações tão profundas que extasiam todo o auditório. As manifestações de espíritos desventurados que vêm, guiados por almas compassivas, referir-nos seus sofrimentos, suas dores e aflições, buscam ensinos e conforto. Não são também imposturas do subliminal. Temos a esse propósito muitas vezes observado um fato. A influência fluídica dos espíritos inferiores incomoda os médiuns, causa-lhes indisposições durante o transe e violentas dores de cabeça ao despertar, a ponto de reclamar o desligamento imediato por meio de passes magnéticos. Nos mesmos sensitivos, ao contrário, com outras entidades elevadas, como por exemplo o espírito azul, o transe é doce, a influência benéfica, o espírito desperta sob a impressão de calma, como saturado de uma atmosfera de paz e de serenidade. As teorias da subconsciência e de dupla personalidade são impotentes para explicar esses fatos. O subconsciente é simplesmente um estado da memória, cujas camadas profundas, silenciosas na vida normal, despertam e vibram durante a exteriorização. É o que demonstram os casos de reconstituição das vidas anteriores nos médiuns. Há nisso magnífico objeto de estudo para chegar-se ao conhecimento do ser e das leis de sua evolução. Aí encontramos a prova de que o eu consciente não é uma criação espontânea, mas constitui sua individualidade mediante sucessivas aquisições, através de longa série de existências. Não tendo o organismo físico atual contribuído para nenhuma dessas aquisições, é evidente que não poderia o espírito ser considerado resultante desse organismo, pois que ele existiu antes dela e lhe sobreviverá. Assim se deriva a teoria espírita, em toda sua lógica e esplendor, de um conjunto de fatos que só ela é capaz de explicar. A alma nele se revela, independente do corpo, em sua personalidade indivisível, em seu ego lentamente constituído através dos tempos, com o auxílio de materiais que conserva latente em si mesma, e cuja posse readquire no estado de desprendimento, assim no sono como no transe, ou por ocasião da morte. E assim finaliza o capítulo 19.
do livro No Invisível, do Leon Denis. E aí eu achei bem legal nesse final, esse resumo que ele faz. E eu acho interessante também de ver, depois de todo esse tempo decorrido, desses mais de 100 anos depois da escrita desse livro, da gente conseguir ver que existe verdade nas duas teorias, né? Aqui a gente percebe um debate, né, entre os psicólogos e os espíritas nessa questão da subconsciência, do inconsciente e tal. E essa época também foi o início da teoria da psicanálise, que veio com esse conceito do inconsciente e tal. E aí depois a gente vê que teve também o estudo dessa questão de múltiplas personalidades, né? Que agora eu não me recordo exatamente qual é o nome correto para essa... Não sei nem se é transtorno, mas enfim, para essa questão que acontece com algumas pessoas, né? Que tem relação com trauma mesmo, muitas vezes na infância, né? Então, a criança às vezes passa por uma situação que é tão difícil para ela lidar que existe essa dissociação, essa separação da personalidade, né? Mas, hoje, vendo agora, a gente percebe que é muito diferente de um médium, do que acontece com um médium. Porque, querendo ou não, o médium, ele tem controle sobre a situação. Ele tem controle sobre quando ele é treinado, quando ele é estudado, quando ele conhece o espiritismo, né? Ele tem esse controle da manifestação em si. Ele pode interromper uma manifestação, ele pode perceber que tem algum espírito querendo se manifestar e simplesmente se recusar a passar essa comunicação. Então, eu não entendo muito de psicanálise, mas do pouco que eu conheço, o que eu entendi é que isso não acontece com uma pessoa que tem esse vou chamar de transtorno, mas pode ser que não seja esse o nome. Esse transtorno de múltiplas personalidades. Pelo que eu vi por cima, né? Parece que isso acontece às vezes aleatoriamente, de ter essa troca de personalidade, né? Então, enfim, só um comentário também pra meio que fazer essa atualização aí do que aconteceu depois disso, porque as duas teorias têm verdade, né? As duas teorias estão corretas no fim das contas, né? E teve essa disputa na época, mas eu acho que isso também ilustra muito como é a ciência às vezes, que existe essa disputa de narrativa e de teoria e que talvez não precisa, né? No fim, depois de 100 anos, você descobre que as duas coisas existem e que as duas coisas são verdadeiras e que não precisava dessa discussão. É engraçado. Mas, enfim, gratidão pela sua presença aqui. Eu espero que você tenha aproveitado, que tenha sido útil para você de alguma forma essa leitura, que você tenha visto coisas interessantes e que, de alguma forma, isso tenha servido de um aprendizado para alguma coisa na sua vida. Então, gratidão pela presença aqui. E, de novo, se você ainda não se inscreveu no canal, fica à vontade para se inscrever, vai facilitar para chegar para você no seu feed próximos capítulos desse livro, se você quiser continuar ouvindo. E se você curtiu, achou que vale a pena, que foi bacana aqui a nossa leitura, deixa o seu gostei também, que isso ajuda a disseminar um pouco mais o vídeo para outras pessoas que possam se interessar. E se você quiser comentar alguma coisa, deixar uma sugestão, falar sua opinião sobre esse assunto, fica mais do que à vontade para deixar no comentário, que eu vou ficar muito feliz de saber o que você está pensando. E é isso, eu espero te ver no próximo capítulo, para a gente continuar esse estudo. Um beijão e até a próxima!